Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa semana 3 do PET 4. O tema é a Sociedade Colonial da América Portuguesa. No PET está nas páginas 67 a 70. Lá tem um texto e é muito importante que vocês façam a leitura dele para responder as questões. Mas agora vamos para o conteúdo. Bom, antes de estudarmos, todo o processo de ocupação do nosso território, nós precisamos voltar em um tratado que foi muito importante e que definiu de quais países seriam as terras dominadas a partir das grandes navegações. Esse tratado, ele foi chamado de Tratado de Tordesilhas. Então, foi um documento que foi assinado em junho de 1494 em uma vila na Espanha chamada de Tordesilhas, por Portugal e Espanha. E eles delimitaram, então, através de uma linha imaginária, as posses no território da América do Sul, que era chamado de Novo Continente. Essa linha imaginária passava a 370 léguas de Cabo Verde e o território a oeste da linha ficaria com a Espanha e a leste da linha com Portugal. E com o passar do tempo, os portugueses começaram a invadir o território espanhol e o Brasil passou a ter os contornos que ele tem hoje. Mais à frente vocês vão ver melhor essa linha do Tratado de Tordesilhas. Então, no início, os portugueses eles não demonstraram assim grande entusiasmo pelas terras que haviam sido encontradas por Cabral, que nós já estudamos lá em abril de 1500, pois eles não encontraram metais preciosos aqui. Então, as terras foram por eles batizadas de Ilha de Vera Cruz, depois foi chamado também de Terra de Santa Cruz e, por último, Brasil. O nome Brasil foi devido à madeira da região chamada pau-brasil. O período, então, de 1500 a 1535 teve como principal atividade econômica a extração do pau-brasil. Então, o trabalho de cortar, carregar as toras até os navios, ele era realizado pelos indígenas, que em troca recebiam machados, facas e outros produtos. Em troca, essa troca ela recebia o nome de escambo. Os locais onde essas mercadorias elas eram guardadas até esperar o transporte para os navios eram chamados de feitorias. E essas feitorias elas tiveram muita importância na formação do Império Colonial. Então, com o início da extração de pau-brasil, teve início também a devastação da Mata Atlântica. Eu coloquei aí uma foto daquela viagem lá que eu fiz para Porto Seguro, lá na aldeia Pataxó, de uma árvore do pau-brasil que eles preservam lá hoje já, que a grande maioria ou totalmente aí foi extinto durante o período de exploração do pau-brasil. Os franceses, eles também passaram a frequentar o litoral brasileiro naquela época, e eles faziam alianças com os indígenas, levavam grandes carregamentos de pau-brasil. E Portugal, com medo aí de perder a riqueza que ela estava tendo com a exploração do pau-brasil, começou a enviar expedições policiadoras. Só que era impossível policiar um litoral tão extenso como o nosso. Então, para garantir a posse da terra, os lucros e também combater os franceses, o rei lá de Portugal, Dom João III, ele enviou aqui para o Brasil uma expedição colonizadora, isso em 1530. E ela foi comandada por esse cara aí, o Martim Afonso de Souza. Essa expedição, ela combateu os franceses, explorou o litoral e uma área habitada por guaianeses e carijós e fundou então São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil. Aí a gente tem uma imagem, uma pintura mostrando como seria essa fundação da ilha de São Vicente. Então ali
Martim Afonso, ele mandou então erguer as primeiras casas, uma capela, o primeiro engenho que foi destinado à produção de açúcar, da cana que ainda vinha lá da Ilha da Madeira. E para consolidar, né, a ocupação local, o Martim Afonso ele concedeu terras em regime de sesmarias a integrantes da expedição e nomeou autoridades judiciárias, juiz, escrivão, oficial de justiça, administradores e até um vigário. As sesmarias eram lotes de terras doados a quem se dispusesse a cultivá-las. Geralmente eram nobres portugueses. Para garantir que a colonização, né, iniciada pelo então Martim Afonso, o rei Dom João ele dividiu o território em 15 faixas de terra, que foram chamadas de capitanias hereditárias, e ele entregou a sua administração a 12 homens. Esses homens eram os capitães donatários, hereditários porque eles passariam de pai para filho. E através de uma carta de doação, o governo concedia o cargo e por meio do foral ele estabelecia direitos e deveres aos donatários. Olhem aí nessa imagem que aí a gente consegue ver a linha do Tratado de Tordesilhas que eu disse para vocês. Então, o lado aí que está amarelo, pertencente à Espanha, que a gente já estudou, onde foram, né, consolidados os impérios Incas e Maia, tá? E aí, então, as 15 faixas de terra com os nomes dos seus 12 donatários que tem no pet de vocês. Esses donatários, eles tinham deveres e tinham direitos. Então, como deveres, desenvolver a agricultura da cana-de-açúcar, expandir a fé cristã, cuidar da defesa da região e estimular a ocupação da terra. E como direitos, cobrar impostos em rios e portos, tirar para si 5% do negócio do pau-brasil, julgar os habitantes da capitania, podendo inclusive condenar à morte índios, negros, homens livres, pobres, e conceder aquelas sesmarias lá que eu disse para vocês, os lotes de terra que deveriam ser cultivados pelos colonos. Bom, mas apenas as capitanias de Pernambuco, do donatário Duarte Coelho, e de São Vicente, do donatário Martim Afonso, que tiveram o sucesso que eles esperavam. As demais capitanias, elas fracassaram, e eu vou falar para vocês algumas dessas causas de fracasso. Então, por que não deu certo? Primeiro, havia falta de recursos de alguns donatários. Alguns estavam tão desinteressados que nem vieram para o Brasil ver essa terra como que era. Havia também uma falta de comunicação entre eles, dificuldade aí, né, de conversarem, de ver como seria essa administração, e os ataques e a resistência dos indígenas pela ocupação de suas terras. A Bahia, ela também prosperou com o cultivo da cana-de-açúcar, mas destaque mesmo foram as capitanias de Pernambuco e a de São Vicente. Bom, com o fracasso, né, da maioria das capitanias, o rei de Portugal ele decidiu aumentar seu controle sobre o Brasil. E aí, em 1548, foi criado o governo geral. Os governadores, eles eram geralmente homens que tinham prestado serviço ao Império Português na África ou no Oriente. O primeiro governador geral, ele foi o Tomé de Souza, e com ele vieram vários funcionários. Ele chegou à Bahia em 1549 e no mesmo ano ele fundou a cidade de Salvador. Foi a primeira capital do Brasil. O segundo governador foi o Duarte da Costa, e com ele vieram colonos aí, vários colonos e jesuítas, e entre eles veio também o padre José de Anchieta, que fundou no Planalto de Piratininga, hoje cidade de São Paulo, em 1554, o Colégio de São Paulo, tá?
O terceiro governador que nós vamos falar, foi o Mendes Sá. Ele foi o responsável pela expulsão dos franceses na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e também ele combateu os indígenas que resistiam à colonização portuguesa na chamada Confederação dos Tamoios, que foi uma guerra aí que houve. E a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, também responsabilidade aí do Mendes Sá. Bom, sobre os indígenas, é muito importante a gente falar a respeito aí da formação que foi passada pelos jesuítas, da imposição do catolicismo para eles. Então, os jesuítas, eles foram os missionários oficiais da coroa portuguesa e eles vieram para fazer a conversão e a formação dos indígenas no catolicismo europeu. Então, eles faziam a catequese das crianças para atingir os adultos. E para inserir o indígena no processo de colonização, os portugueses aí usavam da escravização, da destribalização praticada primeiro pelos jesuítas e depois pelos demais ordens religiosas. Muitas vezes os colonos conseguiam escravos índios roubando-os de tribos que tinham aprisionado em guerras, que era comum entre eles, e também atacando as próprias tribos aliadas. Os jesuítas, eles pressionaram a coroa portuguesa e conseguiram que os senhores dessem folga aos índios aos domingos, para que eles pudessem assistir à missa, para que a catequese pudesse ser feita. Só que essa ação ela não funcionou, porque os indígenas acabavam não indo. Então, os jesuítas intensificaram aí as ações contra a escravidão com a catequese nos pequenos povoados e aldeias da região. Uma outra coisa muito importante é a questão das guerras de conquista. Elas causaram muitas mortes de indígenas, como a Guerra dos Tamoios, e também outras nas quais muitas vezes tribos que lutavam entre si, elas chegavam a fazer aliança com os portugueses. E além dessas lutas, dessas guerras, além das armas diferentes que eram usadas pelos portugueses, que deixavam os indígenas em desvantagem, os indígenas eles ainda tiveram vários problemas com a contaminação de várias doenças. Então, essas doenças, gripe, sarampo, varíola, tuberculose, elas mataram em pouco tempo dezenas de milhares de indígenas. Primeiro, porque os corpos dos indígenas não tinham a defesa natural contra esses males que eram vindos da Europa, e essas doenças elas se manifestavam na forma de epidemia. Então, elas atingiam muitos de uma só vez. E muitos doentes, muitas tribos adoeciam sem ter a quem recorrer, morriam de fome ou até mesmo de sede. E muitos indígenas, eles também morreram trabalhando como escravos ou resistindo à escravidão a que foram submetidos. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, curte aí para eu saber que você assistiu ele todo. Espero que ajude você a entender um pouquinho mais sobre o processo, então, de colonização da América Portuguesa. E aguarde que teremos mais vídeos. Tchau, tchau!